Olá, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, a sua casa, a sua família, nesse dia especial, mais um dia que o Senhor nos deu pela sua graça e pela sua misericórdia. Você é fruto do amor de Deus, você nasceu como consequência de um Deus que é amor, um Deus amoroso a tal ponto que extravasou de si mesmo na sua criação. E você é alguém muito especial, com quem Deus tem um grande cuidado. Eu quero compartilhar mais uma vez nesta manhã uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui no livro do Êxodo, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero compartilhar debaixo do tema um coração sarado, um coração curado. Eu quero, a título de introdução, colocar aqui o contexto desse texto que acabamos de ler. O povo de Israel, a descendência de Jacó, que tinha vindo ao Egito, havia crescido e se multiplicado muito, porque Deus os havia abençoado. E chegou um momento em que José, que havia trazido seu pai Jacó e sua família para o Egito, havia morrido. E então, depois da morte de José, a palavra de Deus nos diz que levantou-se um faraó que não conhecia a história de José, que havia sido governador do Egito e abençoado aquela terra. E aí então, esse novo faraó começou a oprimir ao povo de Deus, e o povo clama a Deus. E toda vez que o povo de Deus clama a Deus, ele responde. A palavra de Deus nos diz isso: Clama a mim e eu vou te responder. Busca que você vai encontrar. Peça e você recebe. Procure e você vai encontrar. E como resposta ao clamor desse povo, Deus então envia um libertador chamado Moisés. Moisés, que fora criado no próprio Egito como filho da filha de Faraó. E Moisés, depois de 40 anos no Egito, ele mata um homem e tem que fugir do Egito e fica 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E depois desse tempo, nesse tempo de opressão, nesse tempo de dificuldade, esse povo começa a clamar. Então Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, eu estou chamando você para uma grande obra. E eu quero dizer a você que está ouvindo essa mensagem, Deus também tem um propósito com a sua vida. Deus quer usar você como um instrumento de libertação na vida de muitas pessoas. E Moisés então responde ao chamado de Deus. E nesse texto que nós nos encontramos, Moisés está questionando se ele seria aceito pelos israelitas. Como é que ele poderia ter a certeza de que de fato aquele povo iria ouvi-lo e aceitá-lo como um libertador? E aí então Deus diz para ele: Moisés, o que é que você tem na mão? E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Ele diz: eu tenho um cajado na mão. E ele diz: joga esse cajado na mão, no chão.
melhor dizendo. E Moisés joga o cajado no chão e ele vira-se uma serpente. E aí então Moisés se assusta e Deus diz, olha, Moisés agora pegue pela cauda. E Moisés então pega pela cauda aquela serpente, ela volta a se tornar um cajado nas suas mãos. E aí Deus diz para ele, olha que interessante, este será o sinal, você vai mostrar este sinal para os israelitas, para que eles creiam que eu estou enviando você como um libertador. Mas o interessante é a partir daqui que eu quero me ater com você, porque toda obra que Deus nos chama para fazer, todo propósito que Deus tem com a minha e sua vida, ela parte principalmente, exclusivamente e fundamentalmente em quem nós somos. Antes de Deus nos confiar algo para fazer, Deus vai trabalhar em nós primeiro. Deus vai fazer com que a nossa vida, o trabalho que desenvolvemos, seja de forma eclesiástica, seja no seu dia a dia, na sua área de trabalho, seja dentro da sua família, vai ser uma extensão de quem nós somos. E aí Deus diz para Moisés, então, agora Moisés, coloque a mão no seu peito. E o texto nos diz que Moisés coloca a mão no peito, depois que ele tira, a sua mão está leprosa. E novamente Deus manda Moisés colocar a mão no peito. E depois manda Moisés tirar, e quando ele tira, ela está curada. E é exatamente aqui que eu quero me ater com você. Um coração curado. É a fonte, é o fundamento, é a base da obra que Deus confiou para mim e para você. Moisés recebeu uma palavra de Deus dizendo, olha, este sinal será para o povo de que eu te enviei. Mas Moisés, antes de você ser enviado para esse povo, eu preciso fazer uma obra dentro de você. Quando Moisés coloca a sua mão no peito e ele atira, a sua mão aparece leprosa. A lepra é sinônimo do pecado na Bíblia. E depois que Moisés coloca a sua mão e ela sai de lá completamente sã, como diz o texto, o que Deus está fazendo com Moisés é dizer, olha Moisés, agora você está apto para realizar a obra para a qual eu te chamei. Queridos, a coisa mais importante, segundo a palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos diz o seguinte, de todas as coisas, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Olha que interessante. Tudo o que fazemos é a expressão de quem nós somos. Deus está muito mais preocupado com quem nós somos do que aquilo que fazemos. Por quê? Porque se somos trabalhados, se somos curados por Deus, inevitavelmente, consequentemente, a obra que formos realizar, seja ela qual for, será a expressão de Deus aqui na terra. A expressão de alguém que foi transformado pelo próprio Deus. Alguém que foi alvo da ação transformadora, saradora, sanadora, curadora de Deus aqui na terra. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. Queridos, a palavra salvação tem a sua raiz na palavra cura. Nós estamos sendo curados por Deus. Deus enviou Jesus para nos curar, para nos transformar. E não é à toa que em Provérbios 23, 26 também, a palavra nos diz o seguinte, filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus está pedindo para mim e para você nesse dia, o que Deus pede para mim e para você todos os dias, é que nós confiemos a Ele o nosso coração. O coração aqui como sendo o centro da nossa vida, a essência do nosso ser, para que Deus venha de dentro para fora, transformando, mudando, não somente a nossa vida, mas tudo aquilo que nos cerca. Certa vez Jesus foi questionado por alguns judeus, porque na cultura judaica, uma das coisas que estavam na cultura, algumas regras
que faziam parte do povo judeu é que um judeu jamais poderia se alimentar sem antes lavar as suas mãos. E em determinado momento Jesus faz isso. E eu fico imaginando que não foi por acaso. Eu creio que Jesus estava querendo ensinar uma lição para aqueles homens, como ele precisa ensinar também para mim e para você. E ele foi questionado pelo fato de não ter lavado as suas mãos antes de comer. E a resposta de Jesus foi a seguinte: o que contamina o homem não é aquilo que entra, ou seja, nada de fora pode contaminar um coração curado. Nada de fora pode gerar dano a um homem que está com a sua vida nas mãos de Deus, mas o que contamina o homem é aquilo que sai dele. Se esse sair, se esta obra, se aquilo que está sendo feito não é como consequência de um coração e de uma vida que está entregue nas mãos de Deus. Preste atenção, eu e você precisamos entender isso. Eu quero dizer mais uma vez, Deus tem um grande propósito com a minha e com a sua vida. Há momentos em que Deus nos faz parar. Há momentos em que Deus quer que nós estejamos voltando muitas vezes às nossas origens. E eu me lembro, nesse momento, de uma reportagem que saiu há alguns anos atrás a respeito do rio Tietê. Eu pergunto a você, quando você ouve falar no rio Tietê, qual é a imagem que você tem de um rio? De uma água límpida, cristalina? Uma água bonita? Não, porque a imagem que nós temos do rio Tietê é naquele trajeto que se encontra dentro da cidade de São Paulo. Um rio cheio de contaminações, de lixos e de poluição. Mas é interessante que a reportagem foi até a fonte do rio Tietê, numa cidade do interior de São Paulo. E quando eles chegaram na fonte, o repórter disse o seguinte: você acredita que esta é a fonte do rio Tietê? Olha como é que o rio Tietê começou. Olha como é o início do rio Tietê. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? Muitas vezes no trajeto o nosso coração vai se contaminando. Muitas vezes no trajeto da nossa vida algumas coisas vão sendo lançadas e nós vamos assimilando e vamos colocando para dentro. E aquilo que é o propósito original de Deus, ele vai sendo mudado e vai sendo transformado por conta das circunstâncias e das realidades da nossa vida. Hoje, Deus está chamando a mim e a você para que nós possamos voltar à origem. A origem é Ele. Ele é aquele que nos criou. Ele é aquele que nos formou com um propósito. E mais uma vez Deus está dizendo para mim e para você: filho meu, dá-me o teu coração. De todas as coisas, de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procedem as saídas ou as fontes da vida. Moisés foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Moisés é uma figura de Cristo, a figura de um libertador. Por quê? Porque Moisés passou por um processo de transformação pessoal para que a obra das suas mãos fosse considerada como uma boa obra, como uma obra aceita e provinda do próprio Deus. Que o Senhor possa encontrar em mim e em você a mesma disposição de, assim como Moisés, termos a coragem de colocar a nossa mão no nosso coração no dia de hoje e tirarmos para ver o estado que ele se encontra. Mas da mesma forma termos a fé para colocarmos novamente a mão no nosso coração e dizermos: Senhor, transforma isso aqui na minha vida. Eu preciso de uma transformação. E termos a coragem e a fé de novamente estendermos a nossa mão e vermos a ação de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus sendo feito primeiro em nós, para depois sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra.
E nós nos colocamos, ó Deus, a começar de mim. Eu reconheço que preciso voltar à origem de muitas coisas, mas principalmente, Senhor, me voltar ao Senhor. Nesse dia, ó Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade para sondar o meu coração. Como disse Davi no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, assim seja conosco, que haja um sondar do Teu Espírito em nós. E mais do que isso, que haja uma cura, que haja uma transformação, para que sejamos instrumentos poderosos e valiosos nas Tuas mãos. Senhor, que vidas possam estar se entregando a Ti nesse momento, que vidas possam estar se reconciliando contigo nesse momento, que haja um milagre, que haja cura, libertação, transformação, uma nova visão, uma essência tocada, curada e transformada pela ação do Teu Espírito. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.